Irmãos, livro de Esdras, uma reforma espiritual, é o tema de hoje. É um livro bastante interessante. Eu quero começar lendo os versículos 1 a 4. Diz assim, Esdras, capítulo 1, versículos 1 a 4. É muito importante essa introdução. E ele começa esse primeiro capítulo de Esdras, exatamente como termina o livro de 2 Crônicas. É uma continuidade, é uma continuação. Diz assim o texto: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado. Afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Milagre de Deus, mão do Senhor sobre o povo de Israel, sobre todos os israelitas que estavam espalhados, vivendo esse tempo reclusos na Babilônia. Tem uma caneta para eu passar a projeção aqui e eu estava esquecendo de usar. Obrigado por lembrar, André. Está até ligada já. Muito bem. Eles estavam então no exílio na Babilônia, presos ali. E Deus levanta um imperador para libertá-los. O mesmo imperador que cuidava para que eles ficassem ali, detidos, agora cuida da sua libertação. O livro de Esdras é um dos que compõe os escritos em sequência dos judeus, né? Como eu já disse, começa em 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras e Neemias. Era uma coletânea completa, esses 4 livros, né? O título de Esdras, o nome do livro, o livro é o seguinte: Esdras e Neemias eram um único livro, mas a Septuaginta acabou dividindo em 2 partes, deixando 2 livros diferentes, homenageando seus personagens principais. Esdras é o personagem principal do livro de Esdras e Neemias também. Você pode achar, claro, não, mas para quem via esse livro antes, quem o lia antes, não tinha esses nomes. Então foram destacados esses 2 personagens principais e dado a esses livros os seus nomes, como nós temos hoje, Esdras e Neemias. Até então era um livro só, né? E Esdras, como eu já disse, ele começa exatamente como termina a 2 Crônicas, para deixar bem claro esse tom de continuidade. Ele repete os primeiros versículos, os últimos versículos de Crônicas em Esdras, para deixar claro que é uma continuidade. E o que significa o nome Esdras? Esdras significa auxílio, ajuda ou socorro. O que de fato ele foi para o seu povo, um grande auxílio, uma grande ajuda, um socorro para eles. A autoria do livro, o livro, embora não seja citado em nenhum outro livro da Bíblia o seu autor, como sendo Esdras, né? Esdras é considerado pela maioria dos estudiosos, dos críticos, como autor, mas mais do que autor, como compilador. Aquele que juntou os documentos desses 4 livros, 1 e 2 Crônicas, Esdras e Neemias. Para escrever esse livro, Esdras, muito provavelmente, ele consultou as genealogias, os arquivos oficiais, os registros de Neemias, o próprio Neemias fez, ele juntou isso, e as próprias lembranças de Esdras, a sua vivência, ele acabou compondo esses 4 livros. A maior parte do livro foi escrito em hebraico, mas alguns trechos também em aramaico, que era a língua oficial dos judeus naquela época, naquele tempo. De acordo com a tradição, foi ele quem reuniu todos os livros do Antigo Testamento em uma só obra, com 39 livros como nós temos hoje. Estabeleceu a liturgia do culto na sinagoga e ele fundou a sinagoga de Jerusalém, onde o cânon do Antigo Testamento foi fixado. É uma tradição, mas tem muitos argumentos favoráveis a isso, né? Era alguém que amava as Escrituras. Nós vamos ver isso no estudo do livro de Esdras, e chegando depois em Neemias também. Existe também uma linha que entende que ele foi quem organizou
o Salmo 119. E no Salmo 119 você encontra ali uma declaração apaixonada pelas Escrituras, pela palavra de Deus, né? É uma tradição, é uma suspeita grande de muitos estudiosos, ainda que outro tanto entenda que seja de Davi. Mas dizem que provavelmente Esdras organizou esse salmo como ele é hoje. A data do livro é interessante, porque como Esdras e Neemias eram um livro só, então o livro de Esdras e Neemias eles englobam relatos de cerca de 100 anos. 100 anos de história relatado ali. O início se dá com o princípio do reinado persa de Artaxerxes I, 424 anos antes de Cristo. Existe uma promessa, e aqui todo o livro de Esdras e toda a experiência deles está baseada nessa promessa registrada pelo profeta Jeremias. Esdras ele descreve o cumprimento dessa promessa da restauração que Deus disse que faria. Deus ele havia já anunciado que o povo estaria cativo 70 anos na Babilônia e havia falado isso por meio de Jeremias. Jeremias anuncia, mas Deus diz que os traria de volta depois desses 70 anos. E eu quero ler com você, para nós entendermos o livro de Esdras, é importante nós lermos Jeremias 29, dos versículos 10 a 14. Diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Promessa do Senhor. Vocês vão para o exílio, mas vocês vão voltar. Eu vou trazer vocês de volta. Detalhe, eles foram levados ao exílio, levados cativos, e você já sabe disso, por consequência do pecado deles, da idolatria deles, do abandono do Senhor. Deixaram de servir e adorar o Senhor. Deus não era mais o único Deus sobre a vida deles, tanto em Israel como em Judá, no Reino do Norte como no Reino do Sul. E por causa disso eles provaram do peso da mão do Senhor. Para a gente entender o livro de Esdras, é preciso entender o contexto histórico, e eu vou contar um pouco desse contexto histórico. Quero que você acompanhe comigo aqui. Os assírios eles espalharam os hebreus de Israel, o Reino do Norte, quando destruíram Samaria, que era a sua capital, em 721 a.C. Pouco mais de 100 anos depois, o Império da Síria acabou caindo para o Império da Babilônia. E os territórios dominados pelos assírios passaram ao controle dos babilônios. Logo em seguida, a Babilônia começou a atacar Judá, o Reino do Sul, e acabou dominando Judá e levando cativo as pessoas de lá, os habitantes de lá. E aí a gente chega na ida dos judeus ao cativeiro, que ocorreu em 3 levas, em 3 etapas. A primeira delas, em 605 a.C., foram jovens nobres de Judá, incluindo Daniel e seus amigos. Vou fazer uma piadinha aqui, você não me leve a mal, mas talvez isso explique o porquê de alguns jovens não gostarem de estudar, né? Talvez para não correr o risco de serem levados cativos para a Babilônia, como foi Daniel. Alguém sábio, junto com seus amigos, foram levados cativos, ficaram lá e serviram lá. Interessante isso, que eles serviram ao reino babilônico com a capacidade e conhecimento que eles tinham, porque eram jovens nobres, né, de conhecimento, se aplicaram no conhecimento, não só no conhecimento natural da ciência, mas no conhecimento de Deus. A segunda etapa aconteceu em 597 a.C., mais de 11 mil pessoas, e entre eles o profeta Ezequiel, foram levados cativos para a Babilônia. Em 586 a.C., a cidade de Jerusalém foi destruída junto com o templo dos judeus. O templo foi destruído e a cidade toda foi destruída, e muitos dos judeus foram mortos, muitos. E outros foram levados ao cativeiro na Babilônia. Alguns dos pobres foram deixados na terra, e ao profeta Jeremias foi dado a opção de escolha, de ir para a Babilônia ou ficar em Jerusalém com a terra destruída, a cidade destruída e com os pobres. Jeremias optou por ficar
com os pobres em Jerusalém. Está explicado o lamento de Jeremias, a história de Jeremias, tudo que você lê no profeta Jeremias por causa disso, por causa do sofrimento, da dor que ele e o seu povo sofreu. A Babilônia, por sua vez, caiu ao Império Medo-Persa. E aí eles foram conduzidos por Ciro em 539 a.C. para dominar e conquistar tudo. Então agora nós temos o Império Medo-Persa. E aí eles adotaram uma política diferente, um jeito diferente de administrar os povos que eram dominados por eles, diferente dos antecessores. Eles permitiram que os povos dominados voltassem às suas terras para haver um tipo de paz, para ficar mais fácil de dominar sobre eles, que eles pudessem voltar para adorar os seus deuses. Eles ajudavam nisso, contribuíam financeiramente para que eles retornassem e vivessem tranquilos, debaixo do domínio dos persas. Essa foi a estratégia que eles usaram. E especificamente os judeus, né? O livro começa contando para nós o milagre que Deus fez em relação aos judeus. Eles receberam autorização e apoio medo-persa para voltar para Jerusalém, para que voltassem em segurança, para que voltassem guardados, voltassem com recursos, voltassem com comida, com providência para reconstruir o templo. E o livro de Esdras, ele começa com esse fato importante. Aqui começa a narrativa de Esdras. Aqui a gente vê toda a história que eles começam a retornar para Jerusalém, retornar para Israel e para Judá, ocupando as suas cidades, os seus lugares. E também, de uma maneira semelhante, esse retorno acontece em 3 etapas, 3 levas. A primeira delas, a gente encontra no livro de Esdras, no capítulo 1 até o capítulo 6. A primeira etapa é em 538 a.C., 50 mil exilados retornaram sob a liderança de Zorobabel e Jesua. Esse retorno ele aconteceu logo depois de Ciro autorizar a repatriação dos cativos. Os livros de Ageu, Zacarias e Neemias, eles acrescentam informações importantes para nós no estudo desse período. Você vai encontrar coisas relativas a esse tempo do retorno para Judá e para Israel. A segunda leva, a gente vê aqui o propósito principal, aliás, da primeira leva, né? O propósito principal do retorno desse pessoal foi a construção do templo. Então, Ciro ele permite o retorno e diz, olha, reconstruam o templo de vocês, ao Deus de vocês, né? Sirvam, adorem, sacrifiquem a Ele e que Ele me abençoe e abençoe os meus filhos também. Os planos eles acabaram sendo frustrados porque o trabalho demorou muito mais do que eles esperavam. Esdras ele acaba tratando dessas dificuldades da perspectiva política, falando sobre a interferência dos inimigos dos judeus, mas Ageu e Zacarias eles abordam o mesmo problema de uma perspectiva espiritual, incentivando os judeus a serem mais fiéis ao Senhor para completar a obra, porque foi Deus quem havia dado a autorização e dado ordem para que isso acontecesse. A construção básica do templo foi terminada por volta de 518, uns 20 anos depois da volta de Zorobabel. Levou esse tempo para o básico do templo ser reconstruído. É importante lembrar que esse templo não era mais o mesmo templo de Salomão. Na verdade, um templo 1/3 maior. Entretanto, com muito menos pompa, riqueza e detalhe. Nada se comparou ao que foi o templo de Salomão. Algumas peças, por exemplo, que no templo de Salomão haviam 10 peças de ouro, nesse templo novo havia apenas uma peça, mas foi a reconstrução do templo. A segunda leva está descrita em Esdras, capítulo 7 até o capítulo 10 do seu final. O segundo grupo que retorna fala do trabalho de Esdras, o que ele fez, um sacerdote, escriba, altamente capacitado para ensinar a lei de Deus para o povo. E em 458 a.C., 458 a.C., Esdras e um grupo de pessoas voltaram para Jerusalém e o propósito foi principalmente 2. Foram 2 propósitos dessa volta de Esdras com esse grupo que veio com ele. Primeiro, levar materiais preciosos para o uso no acabamento do templo. O próprio imperador Ciro liberou para eles tudo que foi tirado do templo de Jerusalém e levado para a Babilônia com Nabucodonosor. Ciro mandou trazer de volta,
Evidentemente não foi encontrado tudo, mas tudo que havia que era do Templo de Jerusalém retornou para lá. E outros donativos também, para que fosse feito a ornamentação, o acabamento. E o segundo propósito desse retorno era ensinar o povo para que fosse fiel ao Senhor. Já que eles haviam sido dispersos por causa da infidelidade, agora o propósito era ensinar fidelidade. A terceira leva, nós não vamos tratar hoje, eu vou só dizer quando foi, que é o livro de Neemias. Nós não vamos estudar hoje, que é o assunto da semana que vem. Foi em 444 a.C., debaixo da liderança de Neemias e dos seus auxiliares, o restante do povo foi conduzido de volta com ele. O retorno dos cativos judeus, ele começou aproximadamente 2 anos após a derrota de Nabucodonosor para o Império Persa, em 539, como eu já disse. O livro de Esdras, ele apresenta para nós o registro da primeira e da segunda leva desses exilados. Nesse período, 3 reis persas estiveram sob o governo do império. Guarda isso porque é informação importante. Você vai lendo lá o livro, vai lendo os livros anteriores também, você vai ver o nome de Ciro, o nome de Dario e o nome de Artaxerxes. Esse trava a minha língua, talvez a sua também, eu sempre falo devagar que é para não atropelar. Ciro, Dario e Artaxerxes. 3 imperadores importantíssimos. Além de Esdras e Neemias, eu quis destacar aqui também a participação de algumas pessoas importantes. Esdras e Neemias, junto com outros 4 homens de Deus, eles acabam se destacando na reforma espiritual e estrutural de Jerusalém e de Israel. Primeiro, Zorobabel, responsável pela condução dos primeiros exilados. Depois, Jesua, o sumo sacerdote, que era dedicado e auxiliou Zorobabel. Depois, o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Esses 2, eles encorajavam o povo a concluir a reconstrução do templo. Homens importantes, Zorobabel, Jesua, profeta Ageu e o profeta Zacarias. Agora um resumo bem rápido dos capítulos de Esdras. O primeiro capítulo fala o decreto de Ciro, quando ele autoriza a volta dos hebreus. Segundo, os cativos que retornam a Judá, tem a lista dos nomes deles e a quantidade deles. Depois o tempo de reconstrução no capítulo 3. No capítulo 4, a reconstrução é interrompida por problemas políticos, por inimigos que se levantam ali. 5, recomeça as obras no templo. No 6º, encorajados pela pregação, os profetas vão lá incentivar para que eles voltem e retomem a obra. No 7, tem a participação agora de Esdras, a dedicação do escriba, Esdras. No 8º, a viagem do escriba para Jerusalém. No 9º, o problema dos casamentos mistos. Aqui vou fazer um parênteses. Qual era o problema? Deus havia dado uma ordem, que eles não deveriam se juntar aos povos que habitavam na terra, que eles foram dominar, conquistar a terra prometida pelo Senhor para o povo de Israel. Deus havia prometido a terra, mas ele disse, não se misturem com esses povos, porque eles cometem abominações, nós não vamos nos misturar a eles, que fique claro o meu poder, o meu domínio, o meu governo, vocês vão tirar esses povos das terras. Mas quando eles entraram ali, nós já vimos isso no estudo dos primeiros livros, no Pentateuco, quando eles chegaram ali, nem todo o povo foi retirado. Mais do que isso, eles não só deixaram as pessoas ali, como muitos deixaram também os falsos deuses, ou os deuses a quem eles serviam, continuando sendo adorados ali, e mais do que isso, eles casaram e se deram em casamento. Deus disse, não deixem seus filhos e suas filhas casarem com filhos e filhas da terra. Mas eles deixaram casar, juntaram as suas genealogias, as suas histórias, e com isso eles acabaram trazendo para eles a adoração a esses falsos deuses, acabaram se rendendo a esses falsos deuses, deixando Deus de lado. Em pouco tempo eles se esqueceram do Senhor. E Deus disse que isso seria pesado sobre eles. Deus ia pesar a mão sobre eles. E quando Esdras chega ali, e ele toma conhecimento do que está acontecendo, ele veio conhecendo as escrituras, o escriba, alguém douto na lei, ele volta para a terra para reconstruir o templo e ele encontra o povo perdido, desorientado. Então essa reconstrução espiritual, ela não era só o levante do templo, era um tratar na vida moral, na conduta do povo, numa reconstrução espiritual interior. E ele encontra essa realidade, e ele vai falar com Deus sobre isso, e ele vai confessar o pecado em nome do povo, ele abre o seu coração.
E os homens ouvem a oração de Esdras, que ora em público. E os homens entendem que estavam em pecado. E aqui uma posição talvez contraditória para alguns. Eles entendem que estavam errados e eles se comprometem a mandarem suas esposas embora. E também os filhos que tiveram com elas. Eles ficam na terra, ficam para adorar o Senhor e pagam o preço pela sua desobediência. É um preço pesado, né? Um peso grande, é duro, mas foi o jeito deles dizerem que eles ficariam com o Senhor e com a ordem e as escrituras do Senhor, com os princípios de adoração que o Senhor havia colocado sobre eles. Aí no capítulo 10, o final do livro, é uma convocação geral. Quando eles assumem o compromisso de fazer isso, eles informam para Esdras que não era possível fazer em um dia, que não era possível fazer com uma única pessoa, que ele precisou então determinar vários líderes, que foi por mais de 2 meses, recebendo o nome das pessoas que vinham confessar o pecado e então acabar se despedindo da sua esposa. Porque o número era muito grande. Muitos haviam se desviado do propósito do Senhor sobre a vida deles. Objetivos do livro de Esdras. Um resumo para nós aqui. Primeiro objetivo do livro de Esdras é alimentar a esperança no povo. Deixar o coração do povo fervendo de esperança, mas alertando para o seu custo. Havia um preço, né, para provar dessa esperança, para provar da restauração. Que a restauração do culto e da adoração num templo reconstruído e uma cidade restaurada como comunidade de adoradores, ela tinha um preço. Tem um preço para nós. Quando nós voltarmos a nos reunir, quando nós voltarmos a estar juntos, quando passar essa primeira fase, esse primeiro momento, tem um preço. Você sabe que tem um preço. Você e eu vamos ter que pagar um preço para nos reunirmos, para estar juntos. Nós vamos ter que cumprir algumas normas por um bom tempo, como a gente tem cumprido aqui só nós hoje, 1, 2, 3, 4, comigo 5 pessoas aqui. Existem normas que nós precisamos cumprir. Tem um preço. Só que Esdras está tratando aqui de um preço moral e espiritual. Viver a vida de fidelidade ao Senhor. O segundo objetivo do livro é evidenciar a providência e a fidelidade de Deus na restauração do seu povo, de Israel e de Judá, e o seu retorno do exílio babilônico em Jerusalém. Deus é fiel, Deus é providente, Ele vai trazer o povo de volta. Esse é o objetivo do livro, mostrar isso. O terceiro objetivo é revelar a soberania de Deus na história do seu povo. Deus é soberano. Ele influenciou o coração de 3 reis persas para ajudar no regresso dos exilados e financiar a obra da reconstrução do templo, nas cidades e do templo. Eles financiaram isso. Coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Deus pode tocar no coração de quem Ele quiser para sustentar a obra que Ele quiser. Deus pode fazer isso. Também não se escandalize, mas Deus pode fazer como Ele fez através desses imperadores dos 6 persas. O quarto objetivo do livro é mostrar que lideranças espirituais capazes para conduzir os exilados de volta à adoração e conhecimento de Deus foram levantados, de maneira que um avivamento pôde ser visto entre eles. Deus levantou esses líderes, despertou o coração desses homens para que retornassem e despertasse o povo. Houve um avivamento ali no meio do povo nesse tempo. A teologia de Esdras. Aqui é uma parte muito importante. A pessoa e o caráter de Deus. Em todas as aulas a gente levanta um pouco isso. Às vezes é um pouco repetitivo, porque nós sempre vamos ver algumas características de Deus em todos os livros, mas hoje tem algumas coisas diferentes e eu quero falar sobre elas também. Primeiro ponto é que Yahvé é um Deus universal. A teologia de Esdras revela que Yahvé é um Deus universal. Nosso Deus, o Senhor, Criador de todas as coisas, mantenedor, sustentador de todas as coisas, Ele é um Deus universal. A destruição de Jerusalém ela foi um golpe muito duro para a convicção dos israelitas quanto à grandeza de Yahvé. Na cabeça deles, o que passou foi o seguinte: como poderia ter sido ele derrotado pelos deuses da Babilônia? Como, né, o nosso Deus perdeu para os deuses da Babilônia? Eles não são deuses, ou são? E Yahvé
é Deus de verdade, porque o que nós provamos é uma profunda dor. Essa era a pergunta que eles faziam, a desconfiança deles. Só que aí os profetas e os historiadores de Israel, eles se encarregaram de acabar demonstrando, de revelar para o povo que não era assim. Esdras, ele contribui para isso, ressaltando que Yahvé não era um Deus localizado e limitado apenas às fronteiras de Judá e de Israel. Era um Deus de toda a terra. Eles tiveram a oportunidade de reconhecer isso. E aí Esdras chama, no capítulo 1, nos versículos que nós lemos, de o Deus do céu. E aí Esdras 6, 9 e 10 fala a mesma coisa. Isso aponta tanto para a transcendência de Deus, quanto para a sua presença com o seu povo. Onde vocês estiverem, eu estarei com vocês. Mesmo quando o povo se encontrava espalhado por todas as nações debaixo do céu, Deus estava com eles. Ou seja, Deus não estava detido ou retido em Jerusalém. Deus estava com o seu povo, porque Ele é o Deus de toda a terra. É um Deus universal. Olha o que diz os versículos 9 e 10 do capítulo 6. Diz assim: também se lhes dê, dia após dia, sem falta, aquilo de que houver em mister: novilhos, carneiros e cordeiros, para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que se ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Quando o rei persa fala isso, Esdras descreve isso ressaltando o Deus dos céus. Tudo que está debaixo dos céus está debaixo do domínio e do governo de Yahvé, o único Deus. Segunda coisa que ele nos revela é a soberania de Yahvé. Yahvé é soberano, Deus é soberano. Esse atributo divino, ele fica claro na maneira, na forma como Esdras atribui os seus triunfos em todas as esferas à intervenção de um Deus que tem poder acima de reis e tiranos terrenos. Deus tem poder acima de qualquer rei. Ele domina sobre tudo. É Ele quem estabelece o reinado de Ciro, e Ele move o coração desse rei para que autorize o retorno dos israelitas exilados à terra natal. Está lá em Esdras 1, 2 e 4 que a gente já leu. Também é Deus quem interfere junto aos reis da Pérsia para permitir e financiar a reconstrução do templo. Esdras 6 e Esdras 7 também fala isso. Deus, na sua soberania, Ele se mostra amoroso e perdoador ao seu povo e exige consagração e retidão. Mas Ele também se mostrava grande e terrível aos inimigos declarados dos israelitas. Você vê isso em toda a história bíblica, como Deus, Ele pesa a mão sobre aqueles que se levantam sobre o povo israelita. Terceira verdade que esse livro nos revela, princípio teológico aqui, é que Yahvé é fiel às alianças. As alianças que Deus faz, Ele cumpre e Ele permanece até o final. Foi o meu destaque na introdução hoje, no início do culto, no tempo de estudo, na leitura do Salmo 117. Deus tem uma aliança conosco e Ele permanece até o final. Olha só, ainda que viesse em meio a um povo volúvel, que vivesse no meio desse povo volúvel, que Esdras estivesse ali nesse povo que subia e descia, uma hora era obediente, outra hora não era, um povo que logo se esquecia dos compromissos que eles assumiam diante de Deus, assumia o compromisso aqui, provava da bênção, logo ali já se esquecia do compromisso, deixava para trás. Esdras, ele testemunhou da fidelidade de Deus, apesar da infidelidade do povo. Essa fidelidade às alianças diz respeito às bênçãos decorrentes da obediência e também da maldição decorrente da desobediência e idolatria do seu povo. Um exemplo disso é Esdras 7, quando a consciência dessa fidelidade de Yahvé, as suas promessas de aliança, leva o escriba à angústia diante de maneira leviana que Israel tratava as estipulações pactuais em relação ao casamento misto, como eu já disse. Eles não deram a mínima para o que Deus havia orientado sobre os casamentos mistos e Deus pesou a mão sobre eles. Uma observação interessante, muitos pais, muitas mães, às vezes fazem promessa para os filhos que eles não vão cumprir. E quando a gente fala de promessa que não vai cumprir, no que você pensa? Que tipo de promessa você pensa? Você pensa em coisas boas que você prometeu e não deu? Em lugares que você prometeu levar e não levou? Experiências que você prometeu, objetos, coisas, presentes, comida? Então, quando você promete e não cumpre, é uma falha. Mas tem o outro lado da promessa, que é quando você promete uma punição, quando você promete um castigo, quando você promete uma intervenção sua e não cumpre. Tenha certeza,
Isso talvez marque muito mais do que as coisas boas que você prometeu e não pode cumprir. Quando você promete um castigo, uma coisa que você não pode cumprir, você não está sendo fiel, não está sendo leal. Alguns até exageram demais, né? É só força de expressão, é verdade, é só força de expressão. Mas assim, se você fizer tal coisa, eu te arrebento, eu te mato. Mentira, não vai matar, não vai arrebentar, não deve mesmo, né? Então não prometa, porque você não vai fazer. Você vai apanhar se você fizer isso, você vai ficar de castigo 1 mês, aí dá 2 dias, libera do castigo. É melhor ponderar. O nosso Deus, quando Ele faz uma promessa, Ele não faz uma promessa, uma aliança, com base no impulso, no ímpeto dEle. Deus é perfeito. E aquilo que Ele diz que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Por isso, Esdras teme essa aliança, esse pacto que Deus faz. Ele sabe da responsabilidade de viver em obediência. Quando ele afirma assim, capítulo 9, versículo 13, 9:15, aliás. Ó Senhor Deus de Israel, justo és. Tem gente que fala assim, né? Deus é justo. Como que dissesse assim, não, Deus vai fazer minha vontade, o que eu quero, porque Deus é justo. Deus é justo, sim. E se Ele for executar a justiça dEle, talvez você saia perdendo. E muito. Se Ele for ser justo. Mesmo você que é salvo em Jesus, lavado e remido. Porque nós somos pecadores, nós temos falhas. Quando Esdras diz, o Senhor é justo, ele tem em mente a maneira fiel com que Deus cumpriu as ameaças de castigo contra Israel. E também a preservação desse remanescente, que retornasse a Judá para ajudar na reconstrução da cidade e do templo e depois dos muros. Tem bênção, mas também tem punição, tem castigo. Yahvé é gracioso, e esse é o 4º e último ponto da teologia que eu quero destacar. Ele é gracioso. Olha o que diz Esdras 9, versículos 8 e 9. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Olha que coisa maravilhosa. Apesar da nossa falha, apesar do nosso pecado, Deus foi gracioso. A graça de Deus é inegável. E ela pode ser testemunhada por Esdras e por todo o seu povo. Deus foi gracioso com eles. Não tinha a ver com merecimento. Deus sempre tomou iniciativa. Deus sempre foi lá, converteu o povo, convenceu o povo do pecado, os trouxe de volta, reconstruiu. Sempre foi iniciativa do próprio Deus. Apesar dos erros do seu povo, Deus manteve a aliança. E Ele providenciou o retorno para a terra e a reconstrução do templo e da vida de adoração. O templo representava a vida de adoração e Ele reconstrói isso. A graça de Deus foi quem providenciou isso tudo. Para terminar, lições de Deus para nós hoje. O que nós podemos aprender com Esdras e com essa história relatada no livro de Esdras hoje? Eu já disse tudo que eu vou repetir aqui, mas algumas coisas para a gente aplicar na nossa vida. Dentre tantas lições preciosas que você pode tirar, e você deve ler o livro de Esdras, inclusive no capítulo 2, que fala os nomes de todo mundo que voltou e quantos de cada família, leia um por um. É importante saber quantos de cada família retornaram, a importância de se manter a tradição, de se manter a história, de se manter o nome. Você vai encontrar razão em cada trecho da leitura. Mas algumas lições importantes para nós, eu quero destacar 4. Primeiro, Deus é fiel e Ele cumpre as suas promessas. Aquilo que Ele disse, Ele vai fazer. Deus não tem compromisso com a nossa ideia, com a nossa imaginação. Deus não tem compromisso com os nossos desejos. Ele tem compromisso com a promessa dEle, com a palavra dEle. Mas você pode ter certeza que a promessa do Senhor é o melhor que nós temos. É o melhor que qualquer homem ou mulher pode provar em todo o tempo na face da terra. A promessa do Senhor e a promessa para nós, aqueles que conhecem de Jesus e provam de Jesus, é a vida eterna com Ele. Descanse nele.
E se você ainda não provou disso, é um tempo. Quem sabe Deus está te chamando agora para provar disso. De provar da experiência de ser de Jesus, de viver com Jesus. Pode ser que o próprio Espírito Santo esteja movendo o seu coração nesse tempo, para que você abra o seu coração e você fale, eu encontrei a razão agora. Eu tenho motivos para viver, para existir. Mas eu também tenho motivos para quando chegar o final da vida, seja ele quando for, poder morrer e descansar para viver eternamente com o Senhor. Deus cumpre as suas promessas. Guarda isso. Tanto de castigo para quem vive e morre sem Ele, quanto de bênção com o propósito de restauração para aquele que descansa nele e vive em obediência, luta para viver uma vida de santidade, dirigido, guiado pelo Espírito Santo. Segunda verdade que eu quero destacar para nós aqui é que Deus é soberano. Deus é soberano e tem um coração do rei nas suas mãos. Deus mantém o coração dos governantes nas mãos dele. É Ele quem governa terra e céus. E os crentes têm esquecido disso. Gente de Deus tem esquecido disso. Basta você entrar nas redes sociais e você vai perceber que os crentes estão esquecendo disso, que é Deus quem domina terra e céus. O governo do Senhor não está apenas nos céus, está também na terra. Ele dirige o coração do rei. Olha o que diz Provérbios 21. Eu coloquei aqui porque eu quero que você atente para esse texto. Diz assim, o coração do rei é como um ribeiro de águas caudalosas nas mãos do Senhor. Este o inclina para onde deseja. É Deus quem inclina. Ao invés de falar mal, seja de quem for. Você tem prefeito, você tem governador, você tem presidente, você tem vereadores, você tem deputados estaduais, federais e senadores. Você tem secretários. Ore por eles, interceda por eles, estenda sua mão em favor deles aqui e onde for no planeta. Ore pelos líderes, ore pelos governantes, para que Deus mova o coração deles. Que essa seja a sua minha oração nesse tempo. E nós precisamos. E eu não preciso nem entrar em detalhes, para que você não pense em posição A ou B. Apenas abençoe. Ore pelos governantes, porque o coração deles está nas mãos do Senhor. É Deus quem dirige, é Deus quem governa. E nós estamos nas suas mãos. E Ele pode pesar a mão sobre nós, a partir dos governantes. Mas Ele também pode nos abençoar a partir dos governantes. Abra o seu coração aí. Carlos Oswaldo, um teólogo que nós usamos muito para as nossas aulas aqui, ele diz assim no seu livro sobre o Antigo Testamento, Teologia do Antigo Testamento. Falando sobre Esdras, ele fala mais uma vez, como era muitas vezes o caso, a mão de Deus se movia na luva da história para cumprir o seu soberano propósito. A mão de Deus se movia na luva da história. Ou seja, parece uma coisa natural que o imperador Ciro tenha decidido e entendido que a melhor gestão era devolver cada povo para o seu lugar, ajudar nisso e ainda no povo específico de Israel, ajudar dando dinheiro, contribuição e bens para a reconstrução do templo. Parece uma atitude natural, não é. É uma atitude debaixo da mão do Senhor, do governo do Senhor. Foi uma boa estratégia? Por um tempo foi, mas não foi só uma estratégia. Foi plano eterno de Deus sobre a vida do seu povo. Qual o plano eterno de Deus para a sua vida, para a nossa vida? O povo de Deus não pode se esquecer dessa verdade poderosa. Muitos têm se embrenhado em debates, em conflitos desnecessários. Ou melhor, em debates e conflitos muitas vezes que acabam negando que Deus está no controle. Que é Ele quem governa e o coração do rei pertence a Ele. Ele está no controle do universo. Esse foi um dos erros dos hebreus. Eles esqueceram que o Senhor estava no governo. Se afastaram dele e provaram a punição por causa disso. Por fim, eu falei que eram 4, mas são só 3. Para nós hoje, é Jesus quem nos resgata e nos conduz para a nossa morada eterna. Mas nessa vida terrena, Deus continua usando pessoas para nos trazer de volta a Ele, para o conhecimento dele e das suas escrituras. Deus usa homens de Deus, gente de Deus, para nos conduzir de volta a Ele. Gente inspirada, gente que te encontra no caminho, gente que te vê no supermercado, gente que faz uma ligação, gente que te manda um WhatsApp. Deus usa pessoas para trazer de volta para Ele e trazer de volta para as Escrituras e para revelar para nós as Escrituras. É o Espírito Santo quem faz isso, mas Ele ainda usa homens e mulheres para isso. Gente que tem erros, falhas, pecados, como você e eu, mas gente que é instrumento nas mãos dele, que se dispõe a servir,
para ser instrumento de bênção. Disponha-se você também para ser instrumento de bênção, para guiar outras pessoas naquilo que Deus já te ensinou. Testemunhe, compartilhe, não guarde só para você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um restante de semana muito abençoado. Nós nos reencontraremos aqui na sexta-feira. Os adolescentes têm uma live com o pastor Leandro toda sexta-feira às 19h30. Você que não é adolescente pode participar. Você que é um jovem de 120 anos, você também pode participar. Fique à vontade. Um tempo muito especial, sempre uma palavra profunda para abençoar o seu coração com o pastor Leandro. No sábado, 3/16, os jovens, às 20 horas aqui no templo. Também tem uma live muito especial junto com o pastor Newton, com o seminarista Anderson, com os demais irmãos jovens aqui. Esteja presente também, sempre um tempo muito bom. Domingo de manhã, às 10 horas, a nossa escola bíblica dominical, um tempo para as crianças, um tempo para os adultos. Você pode vir, não perde a hora não, viu? Desperta mais cedo um pouquinho no domingo, se arruma, se prepara e no final do dia, às 18h30, o tempo de adoração comunitária. Prepare-se. Os irmãos brincam comigo porque um dia eu disse para quem estivesse nos assistindo pela manhã, que tomasse o seu banho, colocasse a sua boa roupa, sentasse numa poltrona confortável no seu sofá para participar do culto às 18h30, mas isso é um jeito de você interagir, de você entender a sobriedade do momento, o respeito e participar com a gente em adoração.